Ceraço, símios, abraço. Bom, saudade de vocês. Gente, espero que vocês estejam acompanhando o Classroom, tá? Lá no Classroom eu marquei com vocês, né, uma live, uma aula ao vivo, para que eu possa discutir com vocês lá na aula 8 as dúvidas dos exercícios propostos, tá? Como a gente vai continuar ainda com essas aulas não presenciais, eu vou começar agora com você a aula 7, tá? Não se esqueça que eu inverti mesmo, foi proposital, por questão de facilidade de compreensão do conteúdo, tá? Então, a aula 7, ela vai trabalhar com as famosas heranças sexuais, tá? Então, uma herança sexual é o tema da nossa aula 7. A gente vai fazer com carinho a aula 7, depois, mais à frente, fazemos a aula de número 6. Mesma sequência, viu, gente? Vou mostrar o conteúdo e vou colocar também o vídeo das questões de sala, tá? Aí, mais à frente, eu marco com você um outro Meet para tirar dúvidas desse conteúdo dos propostos, fechou? Então, gente, o que é uma herança sexual? Uma herança sexual é aquela que está vinculada aos cromossomos sexuais, tá? Ou aquela que se apresenta nos dois sexos de maneira diferente, tá? Então, a gente tem que lembrar que uma herança sexual, ela ou está localizada no cromossomo sexual, ou o sexo influencia nesse tipo de herança. Então, é bastante interessante deixar isso claro. O que mais cai em prova são as heranças que estão vinculadas ao cromossomo sexual em si, tá? E o que é para nós um cromossomo sexual? Um cromossomo sexual é aquele que não se repete em igual quantidade nos dois sexos, tá? A gente tem vários sistemas sexuais. O que a gente vai trabalhar agora aqui com vocês é o sistema sexual XY, que ele é o mais importante em prova, tá? O que seria para a gente o XY? Eu tenho, da espécie humana, 46 cromossomos, dos quais 44 se repetem em igual quantidade nos dois sexos. Esses eu chamo de autossômicos. E o que define para nós é o último par, que é o par sexual, também conhecido como par alossômico. Importante para vocês, não esqueçam disso, tá? Todo cromossomo, ele se parece com o X. Todo cromossomo, sem exceção alguma, ele parece um pouco com o X, tá? A ciência escolheu representar como X e Y por um viés importantíssimo, tá? Quando você desenha a letra X e Y, dá uma olhadinha para mim aqui no meu mouse, olha só aqui embaixo, dá para ver o X e o Y, tá? Essas duas letras têm uma região que é parecida e uma região que não é parecida, né? Vocês percebem isso, mas tem... Opa, vou botar aqui. Tem essa região aqui de cima do X que parece com a região do Y, tá? Essas, gente, regiões que se parecem, deixa eu só pegar aqui no mouse, essas regiões que se parecem, eu chamo de regiões homólogas, tá? Como se parecem, são homólogas. Aquela região que não se parece, eu vou chamá-la de não homóloga ou de heteróloga, tá? Então, olha aqui embaixo aqui no desenho. Tá vendo aqui o X, setinha e o nosso Y? Essa parte de cima se parece. Como se parece, eu vou chamar de região homóloga. Homo, semelhante, homo, igual. Por isso é que nós escolhemos o X e o Y para poder representar. Enquanto essa parte de baixo aqui, ela não se parece. Então, uma região não homóloga ou heteróloga. Vamos para a imagem de cima, fica mais fácil para entender. É assim, na região homóloga aqui, não importa se é X, não importa se é Y, né? Eu vou ter para nós regiões de alelos, né? Porque alelo é aquele gene que está em região homóloga. Então, se, gente, não importa o sexo, vai ter aquela região, tanto se for XX ou XY, eu falo que isso aqui é uma herança parcialmente ligada ao sexo. Por que a palavra parcialmente ligada ao sexo? Porque por mais que esteja no cromossomo X, e no Y, né, na região homóloga, ela não é diferente no sexo. Então, hoje em dia, você pode encontrar em provas a seguinte ideia para essa situação, tá? Ele vai chamar isso aqui de herança pseudo-autossômica. E aí, gente, por que uma herança pseudo-autossômica? Porque ela parece ser autossômica. Ela parece porque ela não depende do sexo. Só que está localizada no cromossomo X,
ou no cromossomo Y, tá? Então, a parcialmente ligada ao sexo é a mesma coisa que a herança pseudo-autossômica. Aí eu tenho essa região de azul aqui, que é a região não homóloga, mas que está no nosso Y. Essa região não homóloga que está no Y, eu chamo para nós de região holândrica. Lá vai ter genes holândricos. A palavra holo quer dizer completo, andro, homem, tá? Então é região só do homem, o completo ao homem, tá? Isso vai produzir para a gente um tipo de herança que eu vou chamar de herança restrita ao sexo. Então, nessa região aqui, que eu chamo de região não homóloga ou heteróloga ou diferencial do Y, vai ter um tipo de herança chamado de herança restrita ao sexo. Ou seja, só acontece no sexo masculino. É comum você encontrar também a ideia de região holândrica na sua prova. Aí eu tenho no X uma região bem maior do que a do Y, ou seja, bem fundamental mesmo, bem importante mesmo, que eu vou chamar de região não homóloga ao nosso Y ou região diferencial do X. Nessa região aqui, eu tenho as famosas heranças ligadas ao sexo, tá? Então, pensou para nós na ideia do cromossomo em si, eu tenho 3 heranças importantes em prova. A herança pseudo-autossômica, ou parcialmente ligada ao sexo, a herança restrita ao sexo e a herança ligada ao sexo. Ligada ao cromossomo X, restrita ao cromossomo Y, tá? Pseudo-autossômica nos dois, tanto no X quanto no Y. Mais à frente, vocês vão ver que tem mais 2 tipos de herança, a herança influenciada pelo sexo e a herança limitada ao sexo, que elas não estão nos cromossomos em si, tá? Mas elas vão depender do tipo de sexo para que possam atuar. A gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Então vamos focalizar naquela mais importante prova. A mega importante prova, com certeza, é a que eu chamo de herança ligada ao sexo, tá? Não tem jeito, pessoas. Essa despenca, tá? Uma herança ligada ao sexo é aquela que está no cromossomo X, na parte não homóloga. Vamos pensar? Eu sou homem, XY. Você, mulher, XX. Então, se a herança ela é uma herança recessiva ligada ao sexo, você, mulher, tem que ter 2X com esse gene, ou seja, você tem que ser XAzinho, XAzinho ao mesmo tempo. Enquanto que eu, homem, como tenho apenas um só X, o XAzinho Y já serve. Então, gente, é mais comum você encontrar homens em maior quantidade com uma herança ligada ao sexo do que mulheres. Pois, para que a mulher tenha doença, é necessário ter 2 cromossomos errados, tá? Enquanto que no homem não, apenas um. E para diferenciar mesmo agora, isso aqui que a gente está discutindo com as heranças autossômicas, eu vou sempre indicar o cromossomo que está o gene, tá? Então vai ser comum você ouvir agora XAzão, XAzinho, XBzão, XBzão, XCzinho, XCzinho. É só para indicar aonde está o X. As heranças ligadas ao sexo são 2 tipos. Tem as heranças dominantes e as heranças recessivas, tá? Infelizmente, vocês serão obrigados a decorar os exemplos da recessiva. As heranças dominantes, você não vai decorar. Por quê? A prova ela vai te dar no texto quem é ela, pois elas não são habituais em prova, tá? Já as recessivas, decora, tá? Quais são para nós as mais importantes que eu tenho? Já deu para ver de que eu estou falando, né, gente? Essa ideia de cores para nós, né? Então, essa aqui para nós é uma herança ligada ao sexo, chamada de daltonismo, tá? Daltonismo, em homenagem ao inglês John Dalton, né? Aquele mesmo do átomo lá, da bola de bilhar. O Dalton foi o primeiro a escrever sobre isso e, por coincidência, né, ele tinha a doença daltonismo. Então, gente, o que é o daltonismo? É uma incapacidade na distinção das cores primárias, tá? É uma incapacidade na distinção das cores primárias. Lembrando que cor primária para nós aqui é a definição da física, não da arte, tá? Então, cor primária para a gente vai ser o verde, o vermelho e o azul. Cor primária física, tá? É o azul, o vermelho e o verde. O amarelo para nós é uma cor primária lá nas artes, tá? Então, bom deixar isso claro para a gente.
Nosso olhinho, ele forma as nossas cores baseado numa célula chamada de cones, né, gente? O bastonete está no escuro e o cone nas cores. Então, eu tenho 3 cones básicos. Eu tenho o deutéron, eu tenho o próton, eu tenho o tríton. São 3 tipos de cones que eu tenho. Deutéron, próton e tríton. Deutéron é o cone capaz de captar a cor verde. Então, se eu tenho a deuteranopia, desculpa, gente, eu tenho uma incapacidade de enxergar esse verde. Tá? E aí eu vou ver o quê? Marrom. Onde era verde, vou ver marrom. Dá para você poder fazer essa distinção aqui. Tá? O próton, a célula próton, é o que capta vermelho. Então, eu tenho a protanopia. A protanopia é o vermelho. A grande maioria das pessoas que são daltônicas tem a protanopia, tá? A protanopia. Já o tritanopia, o tritan é o cara que não enxerga o azul. Aí ele vai conseguir a gente ver esse rosa aí, esse vermelho clarinho, tá? Você pode ter várias combinações de daltonismo. Tem um cara que tem os 3 ao mesmo tempo, tá? Ou só vermelho, ou só verde, ou vermelho e verde, ou vermelho, verde e azul. O azul, eu queria destacar para você. Por quê? O azul, gente, ele não é uma herança ligada ao sexo. Tá? Então, o verde e o vermelho são os mais importantes em provas, é uma herança ligada ao sexo. Já o azul, que é a tritanopia, ela não é ligada ao nosso cromossomo X, tá? É uma herança autossômica. Isso é um peguinho de prova, bobo, mas é um peguinho de prova. Então, o daltonismo é uma herança ligada ao sexo recessivo. Então, em homenagem a Dalton, vou usar o D. Então, se eu sou homem daltônico, eu sou XDzinho em cima, Y. Se eu sou mulher, então eu sou XDzinho, XDzinho. O que é importante para você lembrar? O homem daltônico recebeu esse cromossomo de sua mãe. A mãe ela não precisa ser daltônica, ela pode ser XDzão ou XDzinho. Mas se ela me passar o XDzinho, eu, homem, vou ser daltônico. Por que meu pai não tem nada a ver com isso? Porque meu pai me passa o cromossomo Y. Tá? Meu pai me passa o Y, minha mãe me passa o X. Para uma mulher ser daltônica, ela tem que receber tanto da mãe quanto do pai. Então, uma mulher não daltônica casou com um homem daltônico e nasceu um menino homem, um filho daltônico. Doutor, com certeza a culpa é do desgraçado do meu marido. Sim ou não? Não, porque o menino recebeu do homem o Y, tá? Recebeu dela. Então, ela possivelmente é portadora do gene para o daltonismo, mesmo não tendo a doença, já que essa herança ela é uma herança do tipo recessiva, tá? Por enquanto, tá claro o daltonismo? Daqui a pouco eu volto falando de hemofilia, DMD e das demais interações que nós temos, tá, gente? Então, obrigado. Qualquer dúvida, chama no Classroom.